Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal sobre educação financeira, né? Finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos. Hoje vou continuar o nosso papo sobre investir melhor, falando um pouco sobre renda fixa, tá certo? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, eu estou sempre postando umas dicas bem bacanas sobre planejamento financeiro, finanças pessoais, investimentos e também algumas dicas sobre gestão de carreira e gestão e planejamento de carreira em conjunto com meu amigo e sócio André Cardoso, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e colegas para que eles também tenham acesso a um conteúdo bem bacana, tá? O vídeo estará disponível tanto no YouTube quanto no IGTV, tá? No Instagram. Então, a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que investimento, algum investimento, né, que tenha um retorno com uma taxa já fixada. Você já sabe de antemão qual será o retorno do seu investimento. Tá? Ela pode ser, essas taxas podem ser tanto pré-fixadas, que é quando você tem lá uma taxa na hora de contratar o investimento, né? Você já tem exatamente qual é a taxa que ele vai render. Por exemplo, um tesouro Selic, um tesouro pré-fixado, né? De 7,5% ao ano, você já sabe que você vai ganhar 7,5% ao ano, independente da inflação, independentemente da taxa Selic, que a gente acompanha aí o tempo todo, tá? Ele também pode ser uma pós-fixada, né? No caso aí, um outro exemplo seria o Tesouro Selic, né? A caderneta de poupança, um investimento lá em um fundo, né? De investimento com retorno aproximadamente do CDI, né? O fundo DI. Algumas contas sejam remuneradas, tá? Elas são sempre atreladas ao CDI. Então você sabe qual que é a taxa, né? Aproximadamente aí o CDI de retorno, né? A taxa de retorno é aproximadamente o CDI. Então você já sabe, por isso que ela é continuada, ela é configurada como sendo uma renda fixa. Embora você não saiba exatamente qual é a taxa, mas você sabe que a taxa será indexada a algum índice. No caso do Brasil, a grande parte é o CDI. Tá? E também tem a parte do indexada, geralmente a inflação. Um outro exemplo, né, indo para o Tesouro Direto, é o Tesouro IPCA, que ele vai pagar aí um percentual contratado, né, conforme tiver lá o valor de mercado do título, mais a inflação no período, tá? Hoje eu acredito que está em torno aí de 2,5% até 3,5%, dependendo do título, mais a inflação que ele paga ao ano, tá certo? Alguns exemplos, né, de renda fixa. Nós temos aí o CDB, que você conhece lá no seu banco, às vezes é muito provável que você já tenha visto isso, né? O gerente do seu banco fala assim, pô, a poupança, eu vi que você tem dinheiro na poupança, eu estou oferecendo aqui um investimento melhor, um pouco melhor, tal, que é o CDB. Cuidado, nem sempre é melhor, tá? Tem que ficar atento qual é aí a taxa de remuneração, né? Geralmente o CDB, eles colocam em percentual do CDI. Então, existem CDBs aí que você tem aplicação de 100% CDI, 105, 110, aí tudo depende, tá? Depende da instituição que está lançando este crédito, ok? Assim como também tem menores, né? Eu já vi taxas aí de 85% do CDI, o que praticamente empata com a inflação, com a caderneta de poupança, tá? Porque você vai pagar imposto de renda, tá? Temos aí as letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola, os certificados recebíveis imobiliários e recebíveis agrícola, as debêntures, né, que são nada mais, nada menos do que dívidas das empresas. Elas lançam lá essas debêntures, que são títulos de dívida, remunerando aí um percentual também do CDI, ou às vezes até inflação mais um percentual em cima, tá? Ele pode ser aí ou pós-fixado, né, atrelado ao CDI, ou então, indexado à inflação, né, com um percentual acima, tá? A própria caderneta de poupança, que hoje está rendendo aí 70% do CDI, na nova regra. Então, eu já expliquei antes, né? Ela rende menos que a inflação, tá? E os títulos, né, públicos, né, do famoso Tesouro Direto, tá?
Riscos, os riscos da renda fixa. Existem riscos, né? Todo investimento tem risco, tá? Eu vi aí daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Sempre há risco quando se investe, mas não é necessário você se arriscar tanto, né? O que o Thiago Negro aí, o Primo Rico fala, né? Ah, cuidado com o risco da ruína, né? É basicamente isso, né? São riscos que você vai assumir, né? Vai ter que assumir a partir de agora, já que a nossa economia mudou um pouco, né? Então você vai ter que se arriscar para ter uma rentabilidade um pouco melhor, tá? Mas não necessariamente o seu risco vai ser alto, né? Tudo depende do seu apetite, né? Conforme eu falei anteriormente, né? O seu perfil de investidor, tá? Para que você determine quais são os melhores investimentos para você, tá? Então, nos riscos para a renda fixa, há o risco de crédito, né? Caso a instituição que emita aí o título, né? Uma empresa que emite uma debenture ou um banco que emite, né? Um CDB, né? Certificado de depósito bancário, ela não consiga honrar os pagamentos daquele título, tá? Então é um risco de crédito. Também há um risco de mercado. Afinal de contas, assim, se você comprou um determinado título público, por exemplo, quando a taxa Selic agora está em 4,5%, ela vai render lá um percentual, né? Determinado, né? Se for o Tesouro IPCA, por exemplo, tá? Ele vai render lá o IPCA mais um percentual. Se a taxa Selic subir, né, digamos o governo precise aumentar ela para controlar a inflação, que é o que é um dos instrumentos que a gente tem aí, se ele precisar aumentar para controlar a inflação, tá? O valor que você tem lá investido no título público, você vai ver, ele vai diminuir. Esse então é um risco, tá? Não necessariamente isso é ruim. Se você não se desfizer do seu título, ele vai estar continuando a pagar o rendimento que você contratou, sem nenhum problema. Só que os títulos públicos, alguns títulos de investimento aí, eles sofrem o que chamam de marcação a mercado. Então, se você ficar acompanhando diariamente, aí você vai ver que ele oscila os seus valores, tá? Mas não é nada preocupante, né? Em relação à renda variável, por exemplo, que pode variar muito mais, tá? Há também o risco de liquidez, né? Se você acaba investindo em um produto aí, fizer um investimento que você não consiga resgatar antes de um determinado prazo, né? Que seja muito complicado de você resgatar, é um risco, né? Então você tem que ter em mente isso aí, que há alguns investimentos que você precisa simplesmente ter em mente que você vai deixar ele investido lá até o final do período, né? Até o vencimento dele, tá certo? E também existe o risco operacional, né? Você contrata lá junto ao seu banco, junto à sua corretora, né? Liga lá para eles, né? Ou manda um e-mail, manda uma mensagem, enfim, dizendo assim, eu quero investir em tal produto, né? E pode ser que o cara lá interprete um pouco errado e invista no produto errado, tá? Isso acontece, não é assim tão comum, mas acontece. Afinal de contas, você tem aí um ser humano que está em conjunto, está auxiliando, né, a fazer esse investimento. Você não consegue fazer nem sempre o investimento de forma diretamente, tá? Os impostos variam dependendo do investimento, né? Alguns, eles têm isenção do imposto de renda, tá? No caso aqui a gente tem um exemplo, na caderneta de poupança, ela é isenta de imposto de renda, você investe lá, ela vai render, né, mês a mês, e se você precisar resgatar, você não paga imposto de renda, tá? As letras de crédito imobiliário e crédito agrícola, também os recebíveis, né, os certificados recebíveis imobiliários e agrícolas, eles também têm isenção do imposto de renda. O governo fez aí a lei para que as pessoas invistam em imóveis e também na agricultura, né, para que a gente consiga desenvolver o nosso mercado, né, tanto de imóveis quanto da agricultura. Então, o governo resolveu incentivar os investidores, pessoas físicas, para que eles, com isenção de imposto de renda, para que eles invistam também aí nesses né, imóveis, né, em desenvolvimento imobiliário e desenvolvimento agrícola, tá certo? E também a gente tem algumas debêntures incentivadas, né, principalmente de infraestrutura. Se uma empresa vai
vai lançar um projeto para construir uma estrada, construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Ela pode lançar aí as debêntures, né? Os certificados de dívida, e a pessoa física vai ter isenção do imposto de renda ao investir nestes projetos, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, seus colegas, para que eles também tenham acesso a um conteúdo bem bacana, tá certo? Um grande abraço e sucesso!